Fala galera do serviço social, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou trazer aqui um texto da minha disciplina de Política Social e Seguridade Social no Brasil. Esse é um dos textos que a professora está trabalhando nesse período com a gente, e é o capítulo 2 do livro Assistência Social e Trabalho no Capitalismo, da Ivonete Boschetti. E o capítulo 2 tem como título as tensões entre assistência social e trabalho no Estado Social Capitalista. É uma leitura bem rápida, são só 8 páginas. Rapidinho a gente chega lá. Então, antes de iniciarmos, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e me segue lá no Instagram, @sueli_dantas com 2 T's, para conhecer os meus outros canais de audiobook, tá bom? Então vamos iniciar a leitura. As tensões entre assistência social e trabalho no Estado Social Capitalista. Conforme já anunciado, o Estado Social Capitalista se originou na tensa e contraditória relação entre a luta de classe trabalhadora pelos direitos ao e do trabalho, as convicções reformistas e social-democratas na possibilidade de instituição de um socialismo de Estado, conforme ironiza Marx, e as necessidades do capital de regulação estatal para assegurar a acumulação e a reprodução da força de trabalho. Situa-se, portanto, nas relações entre a economia, a política e o social e não pode ser compreendido em sua totalidade se for dissociado da dinâmica própria do capital. Portanto, a perspectiva de Estado social capitalista aqui adotada o situa como um processo contraditório, embebido e determinado pelo conflito capital-trabalho, especialmente no contexto de sua expansão após a Segunda Guerra Mundial. Significa afirmar que se a luta e conquista de direitos sociais é capaz de impor alguns limites aos ganhos do capital, sua possibilidade de realização é limitada pela sociabilidade capitalista. Esta perspectiva é fundante da análise que situa a luta por direitos como mediação na luta pela construção de uma nova sociabilidade que assegure a emancipação humana, mas que não encobre o significado da economia política do Estado social capitalista, nos termos marxianos e discutidos por Mandel e Gouke. Como fenômeno capitalista contraditório, o Estado social pode, em determinadas circunstâncias, atender às reivindicações da classe trabalhadora, mas é essencialmente um elemento constitutivo da sociedade capitalista. Nesse processo, destaca-se aqui, nessa análise, a relação tensa e muitas vezes antagônica entre assistência social e trabalho, mediada pelos seguros sociais, porque constitui uma das principais formas de reprodução da força de trabalho no âmbito do Estado social. Item 2.1. Estado social e reprodução ampliada do capital. Afirmar que o Estado social capitalista possui natureza contraditória não é exatamente uma novidade, visto que essa perspectiva já comparece em produções anteriores. Contudo, a análise apreendida a seguir dedica-se a aprofundar o significado de sua funcionalidade para o trabalho e para o capital, bem como sua relação com as formas de organização da produção e da reprodução social, além da análise de Mandel, já abordada no capítulo anterior, para quem o Estado social também se destina a assegurar as condições gerais de produção. Enfatiza-se aqui outra dimensão, trabalhada por Gouke, um dos autores marxistas que se dedicou a demonstrar as funções capitalistas do Estado social, situando-o nas contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. O autor critica a visão social-democrata que limita o Estado social a um conjunto das políticas sociais estatais destinadas a assegurar o bem-estar por meio do reconhecimento dos direitos materializados por benefícios e serviços como seguros sociais, saúde, assistência, educação e moradia. Afirma que o Estado social também compreende a regulamentação estatal de atividades privadas de indivíduos ou corporações que impactam, não significa que melhoram, como diz o próprio autor,
diretamente nas condições de vida de indivíduos e grupos sociais, por vezes de forma positiva e por vezes de forma negativa. O Estado social é compreendido pelo autor na mesma perspectiva adotada nesse livro, que se distancia tanto das visões funcionalistas quanto das visões estruturalistas e politicistas no campo da tradição marxista. Defende que a natureza contraditória do Estado social capitalista está em sua função de atuar na garantia de condições necessárias à reprodução do capital e à exploração inerente da força de trabalho, o que significa ter que assegurar a acumulação contínua do capital. Mas, ao mesmo tempo, o Estado social deve responder às demandas e necessidades sociais sob pressão da classe trabalhadora em sua luta contra a exploração e a dominação capitalista. Ao reconhecer e estender direitos sociais amplos, o Estado social contradiz as requisições diretas do sistema de acumulação, daí sua natureza contraditória. A expansão dos direitos como saúde, educação, trabalho, seguro social e assistência social, diz o autor, possui a capacidade de ampliar certo bem-estar, mas também assegura as condições para preservar as relações capitalistas. A expansão do Estado social após a Segunda Guerra Mundial também revela outra contradição. O aumento do gasto social público pode se traduzir como um peso para o processo de acumulação do capital, especialmente nos ciclos regressivos, ou seja, quanto mais expandido o Estado social, maior a necessidade de extração da mais-valia socialmente produzida para sustentar os bens e serviços sociais. Daí o ferrenho ataque burguês de cariz neoliberal aos direitos sociais. O capitalismo precisa do Estado social para participar do processo de garantia das condições gerais de sua reprodução, mas não consegue conviver, sem crise, com a crescente intervenção estatal e o processo de acumulação de capital busca incessantes formas de impor limites a esse processo, o que se revela uma contradição insolúvel na sociabilidade capitalista. Nos termos do autor, as duas contradições essenciais do Estado social no capitalismo central são o insuperável conflito entre as classes, ou entre trabalho e capital, sobre os objetivos e formas da política social e o processo pelo qual o crescimento do Estado social contribui para criar novas formas de crises econômica, política e ideológica, já que tensiona, mas ao mesmo tempo participa do processo de acumulação. Nessa acepção de cariz marxiana, o Estado social se situa na relação estrutural entre Estado e economia no capitalismo, ou seja, não pode ser dissociado do modo de produção concreto do capitalismo e de sua essência, o processo de constituição do valor e do mais-valor, mais-valia, determinado pela exploração da força de trabalho como condição para a acumulação. No capitalismo, o trabalho é subsumido pelo capital e perde seu sentido como atividade criadora para a sociabilidade humana emancipada, sendo incorporado como categoria universal, como atividade naturalizada de produção e troca, dissociada de seu significado no processo de composição do capital. Na crítica à perspectiva da economia clássica de David Ricardo e Adam Smith, Marx desmistifica a visão natural do trabalho e mostra que o trabalho é atividade humana resultante do dispêndio de energia física e mental, direta ou indiretamente voltada à produção de bens e serviços, contribuindo para a reprodução da vida humana, individual e social. Ao ser tratada como mercadoria, a força de trabalho possui duplo caráter: ser produtora de valor de uso e valor de troca, ou como explicita Marx, todo trabalho é de um lado dispêndio de força humana de trabalho no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano, igual ou abstrato, cria valor de mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio da força humana de trabalho sob forma especial para um determinado fim, e nessa qualidade de trabalho útil e concreto produz valor de uso. É nesse sentido que o valor de uso só se realiza com a utilização ou o consumo, e que um valor de uso ou um bem só possui, portanto, valor
porque nele está corporificado, materializado o trabalho humano abstrato. Por outro lado, o valor de troca se constitui a partir do dispêndio de energia humana que cria o valor das mercadorias e consiste na relação que se estabelece entre uma coisa e outra, entre um produto e outro. Como mercadoria, a força de trabalho se transforma em base material para garantir o valor de troca, já que o que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso. As relações capitalistas constituem relações de produção de valores de troca, mercadorias, para a acumulação de capital através da extração de mais valor, e o trabalho livre provoca a separação entre a força de trabalho e a propriedade dos meios de produção. O sentido do trabalho sofre profunda modificação com a instituição das relações capitalistas, pois assume o caráter de trabalho abstrato, produtor de valores de troca, já que o trabalho como criador de valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à existência do homem. Quaisquer que sejam as formas de sociedade, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida humana. Nesse processo, o trabalho concreto ou trabalho necessário é condição da existência humana, necessidade eterna que medeia o metabolismo entre homem e natureza. Portanto, a própria vida humana é determinante na produção das necessidades vitais de reprodução da vida. O trabalho abstrato ou excedente, ao contrário, é dispêndio da força de trabalho e elemento determinante da extração de mais valor. Constitui a base da produção do excedente e da exploração, sendo, portanto, elemento determinante da acumulação do capital. A mais-valia constitui, portanto, a determinação fundante da acumulação de capital. Sem mais-valia, não existe possibilidade de acumulação. Ao explicar a lei geral da acumulação capitalista, Marx sintetiza: força de trabalho é aí comprada não para satisfazer, mediante seu serviço ou seu produto, as necessidades pessoais do comprador. Sua finalidade é a valorização de seu capital, produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga, portanto, que contenham uma parcela de valor que nada lhe custa e que ainda assim é realizada pela venda de mercadorias. Produção de mais-valia ou geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. O Estado social no capitalismo tardio participa de forma cada vez mais crescente nesse processo, pois age diretamente e indiretamente na regulação, centralização e distribuição de parcelas do excedente social, que passa a compor a substância financeira de sua sustentação ou o fundo público, como explica Behring. O fundo público é parte do trabalho excedente que se metamorfoseou em lucro, juro ou renda da terra e que é apropriado pelo Estado para o desempenho de múltiplas funções de reprodução do capital e da força de trabalho. O Estado se apropria também do trabalho necessário, diga-se dos salários, via tributação, com o que o fundo público é compósito de tempo de trabalho excedente e tempo de trabalho necessário. Assim, quanto menos dispêndio público houver na reprodução da força de trabalho, e à medida que esta é mais apropriada pelo capital, o trabalho gera mais excedente, portanto, mais acumulação. No capitalismo monopolista ou tardio, como qualifica Mandel, o Estado social participa direta e indiretamente na reprodução ampliada do capital e corporifica a função estatal de reprodução da força de trabalho e de manutenção da população não trabalhadora, por diversos meios, sendo os principais a garantia direta de benefícios e serviços, a criação do sistema de extração de impostos e a regulação estatal das atividades privadas. Na análise de Gouke, o Estado social desempenha duas funções principais. A primeira é a reprodução da força de trabalho, ou seja, o estabelecimento de condições para assegurar a capacidade de homens e mulheres de trabalhar livremente, o que é uma condição no processo de geração de mais valor.
Para garantir essa capacidade, o autor distingue duas formas de reprodução da forma de trabalho, as quais designa como aspectos quantitativos e qualitativos. Entre os aspectos quantitativos, reprodução material, o autor localiza as atividades sociais que possibilitam a classe trabalhadora consumir valores de uso necessários à manutenção de sua capacidade de trabalho, como alimentação, vestimenta, moradia, transporte, lazer e outros. Para garantir essa capacidade, o Estado Social assegura diretamente a remuneração de salários, regula os salários pagos pelo mercado e garante benefícios monetários, essencialmente os seguros vinculados ao trabalho, chamados pelo autor de salários sociais. Para garantir o consumo dos bens adquiridos, se produz outro conjunto de valores de uso na família, em forma de serviços como a aquisição e preparação da comida, a limpeza da casa, das roupas, sem o que o consumo dos bens adquiridos seria impossível. O consumo dessas duas formas de valores de uso continuamente são, portanto, essenciais para manter e repor a capacidade de trabalho. O autor sinaliza que o Estado Social age nesse processo de reprodução da força de trabalho de várias formas. 1. Interfere na quantidade de dinheiro disponível para o consumo de indivíduos e famílias através da regulação dos salários, definição do sistema de impostos e estabelecimento dos valores dos benefícios sociais da Seguridade Social. 2. Regula ou mesmo determina o montante e a natureza dos valores de uso que serão adquiridos no mercado. 3. Subvenciona em parte ou totalmente o custo de muitos valores de uso, como moradia ou alimento. E 4. Proporciona diretamente valores de uso em forma de serviços como saúde, sistema público ou subsidiado e outros serviços sociais. Sintetiza afirmando que, em todas estas formas, o estado de bem-estar controla cada vez mais o nível de distribuição e o modelo de consumo na sociedade capitalista atual. Ao lado destas formas de reprodução da força de trabalho, designadas como quantitativas, reprodução material, outras são apontadas pelo autor como atividades de reprodução qualitativas, reprodução espiritual, que incidem sobre padrões de socialização, conduta, capacidades específicas e estruturas de personalidade. Entre essas, Golke inclui serviços sociais como educação, assistência social e programas de qualificação de mão de obra destinados a assegurar capacidades relativas à motivação, disciplina e integração social. Para o autor, ainda que essas duas atividades tenham funções específicas, elas não são dicotômicas e nem se excluem. Além da função de reprodução da força de trabalho, a segunda função do Estado Social discutida por Golke é garantir diretamente a manutenção dos indivíduos e grupos sociais que não trabalham ou estão incapacitados para o trabalho: crianças, idosos, doentes, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos mentais. As funções primordiais do Estado Social são, portanto, tanto a reprodução da força de trabalho em condições de realizar um trabalho, ainda que não trabalhe, da futura força de trabalho, no caso das crianças e jovens, quanto a manutenção dos incapacitados ao trabalho temporário ou permanente. Acrescentaria, em concordância com Mota, que as funções do Estado Social não se limitam à reprodução material e espiritual da força de trabalho e à manutenção dos não trabalhadores, mas mediam a totalidade das relações sociais, incluída a reprodução das contradições sociais e a luta de classes. Reconhecer que o Estado Social possui essas funções não significa que elas se concretizem igualmente em todos os países capitalistas. Elas são inerentes ao Estado Social capitalista, mas sua particularidade nacional é determinada por diversos fatores, sobretudo o grau de desenvolvimento do capitalismo, a pressão das classes sociais e a ideologia hegemônica. Um traço comum do Estado Social nos países capitalistas após a Segunda Guerra Mundial foi exatamente a existência de tendências similares em todos os países. Apesar da enorme diversidade de suas estruturas e abrangência, a primeira convergência foi o aumento do gasto estatal com políticas sociais.
A segunda foi a ampliação da Seguridade Social assentada nas lógicas bismarckiana, seguro, e beverigiana, assistência. A terceira convergência foi a ampliação da regulação estatal. Ainda que nos países do capitalismo periférico, como no caso da América Latina e Caribe, não tenha se instituído um Estado social ampliado. Esses três elementos de convergência estão presentes na intervenção do Estado na área social. As particularidades nacionais das experiências concretas, como o grau de desenvolvimento das forças produtivas, organização e pressão da classe trabalhadora, composição das forças e partidos políticos e desestruturação dos processos democráticos, atribuíram características específicas a cada sistema nacional. O estudo de tais particularidades rendeu uma profusão de análises comparativas e de estabelecimento de modelos de sistemas de proteção social, sendo as mais conhecidas as de Titmus, Flora e Heidenheim. Gente, não sei falar isso não. Heidenheimer, acho que é isso. E Sping Andersen, sempre tendo como referência as características dos sistemas de seguro bismarckiano, alemão, e assistencial beverigiano, inglês. Essas análises comparativas distinguem os grupos de países europeus segundo sua maior ou menor incorporação das características originadas nessas duas abordagens, sobretudo seus objetivos, modo de financiamento e critérios de acesso aos direitos. Até a década de 1980, constituíam o grupo com prevalência da lógica assistencial os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, com políticas públicas de educação, saúde, habitação e serviços sociais universais e um regime nacional de prestações sociais não contributivas de montantes elevados e equivalentes, asseguradas a todos em situações específicas: velhice, doença, desemprego, maternidade, formação, qualificação profissional, invalidez, pré-aposentadoria, acidente de trabalho e prestações sociais familiares, montantes definidos pelo número de filhos. Todas as prestações sociais eram garantidas pelo Estado, independentemente de vínculo com o trabalho e ou prévia contribuição, mas mesmo esses regimes mais amplos também contavam com prestações complementares de aposentadoria contributiva vinculadas a regimes obrigatórios públicos organizados por base profissional, ainda que minoritários no conjunto das prestações sociais. Esse Estado social era financiado majoritariamente por impostos fiscais, em torno de 70%, e minoritariamente 30%, por contribuições sociais extraídas dos salários. Apenas as aposentadorias complementares. A gestão era pública e estatal, sustentada nas diretrizes da unificação institucional e uniformização dos benefícios. Os objetivos são garantir direitos e serviços públicos iguais para todos. Em síntese, esse conjunto de países era consensualmente citado como a mais exitosa experiência capitalista de instituição de um Estado social amplo, universal, público, financiado por impostos progressivos, realidade que está sendo aceleradamente alterada, como será demonstrado adiante. Nesses países, o Estado social capitalista ainda constitui a experiência concreta mais avançada de redução das desigualdades sociais no capitalismo e de imposição de certos limites ao processo de acumulação. Isso é possível basicamente por dois motivos: financiamento majoritariamente assentado em impostos de caráter progressivo e menos por contribuições extraídas diretamente dos salários, e reprodução ampliada da força de trabalho e da população não trabalhadora por meio de prestações sociais elevadas com caráter universal. Mas essa condição também confirma a incapacidade estrutural do Estado social provocar a superação da desigualdade de classe e a redistribuição vertical da riqueza socialmente produzida. Os países continentais, França, Alemanha, Áustria, Países Baixos e os países meridionais do centro-sul da Europa Ocidental, Itália, Portugal, Grécia e Espanha,
compõem um segundo conjunto de países com predomínio da lógica bismarckiana de seguros sociais. Os direitos sociais são fortemente, mas não exclusivamente, estruturados em torno da organização do trabalho e por regimes profissionais caracterizados por forte fragmentação corporativa. A maioria das prestações sociais e seus montantes dependem da posição ocupada pelos trabalhadores no mercado de trabalho. As prestações sociais fundadas no seguro social reproduzem, portanto, a estrutura salarial. Em termos de objetivos, esse sistema se destina a manter a renda dos trabalhadores em momentos de ausência de trabalho. Entre esses, nos países continentais, a lógica do seguro é mais pronunciada para aposentadorias, pensões e seguro-desemprego, complementada por amplo sistema de prestações sociais, familiares e programas de renda mínima não contributivos, além de serviços sociais públicos universais, educação, lazer e saúde, no caso dos países do Sul. Os bens e serviços são de responsabilidade do Estado e as prestações sociais vinculadas ao trabalho são sugeridas por caixas específicas nacionais, compostas por representantes do Estado e representação paritária de trabalhadores, centrais sindicais e empregadores designados na França como partenaires sociaux. Nos países meridionais do sul da Europa, embora predomine a lógica do seguro, algumas especificidades os distinguem dos demais. As aposentadorias representam a maior parte das despesas sociais e são bastante diferenciadas entre os regimes, priorizando os funcionários públicos, reduzida cobertura do desemprego, pouca ênfase nas prestações familiares e restritos programas de transferência de renda assistencial, sistema de saúde universais e gestão estatal, com menos participação de empregadores e empregados. Nesses estados sociais, apesar das importantes diferenças entre os países continentais e meridionais do Sul, o tipo predominante de financiamento é baseado majoritariamente em contribuições extraídas diretamente dos salários e maior predominância de benefícios estratificados. Essas características indicam um estado social com menor incidência na redução das desigualdades sociais e mais propenso a favorecer a acumulação do capital, visto que deixa amplo para a mercantilização de bens e serviços. Outros países da Europa, como o Reino Unido, que foi o berço do sistema beveridgiano após a Segunda Guerra Mundial, mas promoveu intensa privatização após a década de 1970. A Irlanda e a Suíça fogem a esses dois grupos. Nesses países, o sistema de saúde é público, com acesso igualitário e universal, mas o sistema de aposentadoria público sempre foi restrito. As prestações são reduzidas e há forte estímulo aos fundos de pensão e aos seguros privados. As prestações assistenciais são limitadas e condicionadas à baixa renda. Apesar das diferenças nas lógicas estruturantes e na abrangência dos sistemas desses países, todos possuem uma característica comum, que é a intervenção do Estado na regulação do mercado e na reprodução ampliada do capital. Nos países da América Latina e Caribe, e especialmente nos da América do Sul, o desenvolvimento do Estado Social privilegiou a lógica dos seguros para as aposentadorias e pensões, e também para a saúde, à exceção do Brasil, que instituiu legalmente um sistema público universal de saúde, sendo o único no âmbito desses países. Nenhum país, contudo, concretizou um Estado Social ampliado e universal. Nesses, o financiamento baseado fortemente nas contribuições sobre salário e impostos regressivos, a predominância estrutural de relações de trabalho precarizadas e instáveis e o caráter restrito do Estado Social pouco têm contribuído para a redução das desigualdades de classe. Ao contrário, o capitalismo periférico e dependente sustenta-se em relações de superexploração da classe trabalhadora, de modo que o Estado Social contribui de modo mais contundente para o processo de acumulação de capital.
pois estimula fortemente a mercantilização de bens e serviços básicos como saúde, educação, previdência, habitação, transporte, água e energia. Em análise não marxista e considerando apenas os direitos de aposentadorias, Pallier avalia que todos os países do capitalismo central estruturam sistemas de proteção social a partir de objetivos similares, como lutar contra a pobreza, garantir renda aos aposentados e melhorar a cobertura social. Mas o autor identifica 4 grupos diferentes de países de acordo com a predominância e ou mescla das características bismarckianas e beveridgianas. No primeiro grupo estão os países que o autor define como sistemas bismarckianos antigos: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, República Tcheca e Eslovênia. Tais países teriam um sistema bismarckiano mais puro, em que a aposentadoria por idade constitui a principal e, em alguns casos, a única forma de aposentadoria. O segundo grupo é designado como sistemas bismarckianos de segunda geração, formado pela Suécia, Noruega, Finlândia e Reino Unido antes de 1986. Esses países, que tradicionalmente estruturaram o sistema de aposentadorias na lógica beveridgiana, valor universal, prestação não contributiva financiada por impostos, passaram a incluir um pilar bismarckiano público em seus sistemas de aposentadorias, com prestações contributivas proporcionais à contribuição e financiadas por trabalhadores e empregadores por sistema de repartição. O terceiro grupo, composto pela Dinamarca, Países Baixos, Suíça e Reino Unido após 1986, é nominado pelo autor de sistema multipilares, pois agregou ao já existente sistema beveridgiano outro regime obrigatório financiado por capitalização, organizado no âmbito das empresas ou por corporação profissional a partir das imposições das instituições financeiras internacionais nos anos 90. Além desses, o autor sinaliza que os países do leste europeu passaram a adotar esse sistema misto, como Hungria, Polônia, Eslováquia, Letônia, Bulgária e Croácia. Por fim, o quarto grupo de países, denominado de sistemas residuais anglo-saxões, reúne a Irlanda, a Nova Zelândia, onde predomina um regime básico residual, uniforme e obrigatório. A este se somam regimes de aposentadoria privados, profissionais ou individuais financiados por capitalização e voluntários. Tais diretrizes estabelecem as linhas gerais de conformação das experiências concretas e particularidades dos estados sociais capitalistas, mas, efetivamente, nenhum país possui características bismarckianas ou beveridgianas puras. Ao longo de sua constituição histórica, essas características foram sendo cada vez mais imbricadas e sofreram forte impacto pelo ambiente de crise após a década de 1970, provocando restrição ao Estado social e impondo cada vez mais limite à sua possibilidade de reproduzir as desigualdades de classe e de se constituir como sistema social de ampliação de direitos. Nestes grupos de países, a assistência social e o seguro social constituem lógicas diferenciadas, mas não antagônicas, de reprodução da força de trabalho e de não trabalhadores, profundamente imbricadas e determinadas pela organização social do trabalho na sociedade capitalista, pelas suas características e importância na constituição do Estado social e no processo de reprodução ampliada do capital. Estas duas lógicas, que se converteram em políticas sociais estruturantes do Estado social, são analisadas em destaques nos próximos itens. E é isso, galera. Esse foi o texto de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a leitura. Eu vou procurar aqui na internet se eu encontro esse livro completo e deixo aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então, obrigada pela sua presença até aqui. Curta, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram. Um beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.